Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também aos meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo aí em outro país. Um ótimo dia para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui para fazer mais um vídeo, né? Queria pedir aí o seu joinha para o YouTube divulgar mais o meu trabalho, pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal se inscrever, dar essa força para mim. Porque eu vou fazer um vídeo muito interessante aqui. Preste atenção para vocês verem. Eu sempre soube que aquele Deus, que ninguém na terra sabe o nome dele, mas muitos optaram a chamá-lo pelo nome Jeová, é o Deus da nação de Israel. Isso ficou claro quando esse Deus libertou essa nação, ou seja, libertou os filhos de Israel da escravidão egípcia e os guiou até a terra de Canaã. E também ficou bem claro quando o próprio Deus disse em Gênesis, no capítulo 3, em Êxodo, no capítulo 3, versículo 9, que os filhos de Israel são o seu povo. Bom, esse Deus cujo nome é desconhecido para nós humanos, é desconhecido e por opção uns dizem que é Jeová, Javé, Yavé, né? Mas na verdade ninguém de nós sabemos qual é esse nome. Nós não conhecemos, nós não sabemos a pronúncia exata desse nome. Agora veja, meus irmãos, esse Deus que nós conhecemos, que muitas pessoas chamam de Jeová, outros chamam de Javé, outros chamam de Iavé, outros chamam de Ial, vários nomes, as pessoas optam por vários nomes. Esse Deus, ele passou o comando de tudo para seu filho. Esse Deus, ele passou o comando de tudo para seu filho. Olha, quando esse grupinho de pessoas, um grupinho de pessoas que dizem que são testemunhas de Jeová, hoje existe um grupinho aí de cerca de entre 5 e 8 milhões de pessoas que afirmam que são testemunhas de Jeová. Mas eu posso dizer para vocês que esse grupinho está enganado. Não existe testemunha de Jeová atualmente. Atualmente não existe testemunha de Jeová. Porque veja, Jeová, ou Ial, ou Yavé, ou Javé, passou o comando de tudo para Jesus. Tudo hoje está no comando de Jesus. Ali em Isaías 43:10, quando esse Deus da nação de Israel falou assim, olha, vós sois as minhas testemunhas, ele estava falando aquilo para a nação judaica que estava no cativeiro babilônico. Ele não estava falando essas palavras para nós gentios. Essas palavras ele se referia aos judeus, ao povo judeu, né, que estavam no cativeiro babilônico. Aquilo não era para nós gentios. Quem falou, preste atenção, quem falou para nós gentios, para nós todos, para as pessoas de todos os confins da terra, para as pessoas das partes mais distantes da terra, que somos nós, quem falou para nós foi Jesus. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus disse assim, ó, preste atenção nas palavras de Jesus. Jesus disse assim, ó, ao receber o Espírito Santo, ou seja, ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis o poder e sereis testemunhas de mim em Jerusalém, Judéia, Samaria e até as partes mais distantes da terra. Até as partes mais distantes da terra. Então nós que estamos distante
de Israel, que estamos aqui na parte mais distante da terra, nós somos testemunhas de Jesus. Nós não somos testemunhas de Jeová. Não existe testemunha de Jeová antigamente. Então veja, meus irmãos. Eu vou mostrar para vocês que esse Deus de Israel, ele entregou tudo nas mãos de Jesus. Se alguém duvidar, se alguém tem dúvida de que Deus entregou tudo, de que esse Deus entregou tudo nas mãos de Jesus, ou se alguém achar que o que eu estou falando aqui eu estou mentindo, porque as testemunhas de Jeová podem dizer assim, isso aí é conversa fiada, Jeová não entregou nada nas mãos de Jesus, não, Jeová não entregou nada para Jesus, não. Então, se as testemunhas de Jeová achar que eu estou mentindo, eu vou apresentar aqui alguns textos, para provar que esse Deus, ele entregou tudo nas mãos de Jesus. E que hoje nós somos testemunhas de Jesus. Nós, cristãos, somos testemunhas de Jesus. Agora, se alguém disser que é testemunha de Jeová, ou que é testemunha de outro Deus qualquer, então ele não é cristão. Então, se você fala, eu não sou testemunha de Jesus, não. Eu sou testemunha de Jeová, ou eu sou testemunha de Baal, ou eu sou testemunha de sei lá o que for, então você não é cristão. Se você não é testemunha de Jesus, então você não é cristão. Porque os cristãos são testemunha de Jesus. Os primitivos, os cristãos ali do primeiro século, eles davam testemunha de Jesus. Ninguém ali era testemunha de Jeová, não. Eu vou começar mostrando aqui para vocês que Deus entregou tudo, todo esse universo, entregou tudo, tanto no céu como na terra, Deus entregou tudo nas mãos de Jesus. Olha aqui, preste atenção. Vamos começar aqui com o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus disse assim, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Isso aqui Jesus falou depois que ele havia ressuscitado, um pouco antes dele subir ao céu. Ele falou, olha aqui, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Agora, se vocês duvidam, vamos ler mais um texto aqui. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 15. Jesus disse assim, tudo que o Pai tem é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Então veja, meus irmãos, então nós somos testemunhas de Jesus. Que tudo que Deus tem, ele entregou para Jesus. Agora, vamos ver Mateus capítulo 11, versículo 27. Mateus capítulo 11, versículo 27. Jesus disse assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo, no céu e na terra, tudo foi entregue a Jesus pelo Pai. E Evangelho de João, capítulo 3, versículo 35, Jesus disse assim, o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Viram, meus irmãos? Não existe testemunha de Jeová atualmente, não. Hoje existe testemunhas de Jesus e que somos nós, os cristãos. Nós, os cristãos, somos testemunha de Jesus. Mas um pequeno grupinho de pessoas, liderada por 9 homens, que se dizem irmãos de Cristo, esse pequeno grupinho diz que são testemunha de Jeová.
Bom, a liderança desse grupinho é toda norte-americana. Esses 9 homens que lideram esse grupinho, todos são norte-americanos. Agora, como é que esse Jeová pode ser o Deus deles, se esse Jeová é o Deus de Israel? Agora, será que Jeová é o Deus de Israel? Ou será que Jeová é o Deus dos norte-americanos? Me responda, como é que esse grupinho pode ser o Deus desses 9 homens, dessa liderança, desses 9 líderes, se Jeová é o Deus de Israel? Me responda. Bom, esses 9 homens diz que Deus cuidou, que Deus deixou aos cuidados deles a liderança de todas as coisas de Deus na terra. Tá, tudo bem. Mas Deus não é o Deus de Israel? Então, se Deus é o Deus de Israel, então essas coisas de Deus, para liderar as coisas de Deus, Deus ia deixar pessoas da nação de Israel. Deus não ia deixar pessoas norte-americanas, não. Veja, meus irmãos, esse negócio aí está mostrando que Deus, segundo o que eles estão mostrando aí, esse Jeová deles é um Deus parcial. Porque, veja, no meio de tantas nações, inclusive a nação de Israel, que é a nação que esse Jeová é o Deus de Israel. Agora, esse Deus, esse Jeová, ia deixar de lado a nação de Israel e tantas outras nações e colocar a organização de Deus na mão de norte-americanos. Eu não estou entendendo isso. Veja, por que é que Deus não colocou isso, então, nas mãos das pessoas de Israel? Por que Deus não colocou essa organização na mão dos chineses, na mão dos japoneses, na mão dos brasileiros? Por que Deus não colocou essa nação nas mãos dos brasileiros? Por que tem que ser justamente na mão dos norte-americanos? Esse Deus é um Deus muito parcial. Esse Jeová é um Deus parcial. Eles dizem que receberam essa incumbência de cuidar das coisas de Deus no ano de 1919. Agora só que ninguém viu eles receber essa incumbência, né? Isso aí foi só na cabeça deles. Ninguém viu. Eu acredito que nenhum ser humano viu eles receber essa incumbência de cuidar das coisas de Deus, de cuidar da organização de Deus. Eles receberam essa incumbência em 1919. Segundo eles, Jesus veio em 1914, invisivelmente, passou invisivelmente também no meio de todas as organizações, no meio de todas as religiões, no meio de todos os países, e foi justamente essa organização dos norte-americanos que Jesus achou, né, conveniente a cuidar dos interesses de Deus aqui na terra, né? Segundo eles, Deus amou tanto os Estados Unidos, Deus amou tanto os Estados Unidos que o paraíso vai começar nos Estados Unidos. O paraíso vai começar pelos Estados Unidos, sendo que, pela lógica, tinha que começar por Israel, né? Eu não acredito que tinha que começar pelos Estados Unidos. Eu acho que esse paraíso tinha que começar lá em Israel, não é nos Estados Unidos, não. Mas dizia que o paraíso vai começar nos Estados Unidos. Vocês estão duvidando? Estão duvidando? Está achando que eu estou mentindo? Não, presta atenção aqui, ó. Tanto é que eles acreditam que esse paraíso vai começar nos Estados Unidos, que em 1925, o Rutherford construiu uma mansão lá nos Estados Unidos para abrigar o Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, José do Egito, Jeremias, Salomão, Davi. Segundo ele, esse pessoal lá ia ressuscitar lá em Israel e vir morar no paraíso nos Estados Unidos. Vir morar no... Por isso
O Rutherford já construiu logo uma mansão para eles. Vamos construir uma mansão para esse pessoal, porque eles merecem. Esse pessoal aí merece. Isso. Mas veja, meus irmãos, eu fico pensando, eu acredito que, segundo eles, no Armagedon, os aviões vão ser destruídos, né? Também os navios, né? Como é que esse povo vão vir, né? Lá de Israel, lá para os Estados Unidos. Será que eles vão ter que fazer uma embarcação de madeira para vir? Porque só pode ser, né? Porque os navios vão ser destruídos. Os aviões vão ser destruídos. Então, para esses homens vindo dos Estados Unidos, aliás, de Israel para os Estados Unidos, eles vão ter que construir umas embarcações de madeira. Mas se pegar uma onda forte é perigoso, viu? Ixi! Já pensaram? Pegar uma onda, né? Uma onda daquelas bem forte, com essas embarcações de madeira, é muito complicado, viu? É muito complicado. Eu não aconselharia eles fazer isso, não. Veja, meus irmãos, é muito complicado. Então, sendo assim, eu acho que seria melhor se deixar esse pessoal lá nos Estados Unidos, deixar esse pessoal lá em Israel mesmo. Já que eles vão ressuscitar lá, seria bom se o Rutherford levasse umas mudas de flor para lá, plantasse lá, né? Umas árvores frutíferas, plantasse lá, né? E deixasse esses homens lá, ué. Porque... Ou então... Quem sabe essa história de esse paraíso, né? Não passa de uma tremenda de uma mentira. Ou melhor, principalmente esse paraíso começar nos Estados Unidos. Bom, para falar a verdade, esse paraíso, a Bíblia não fala dele em lugar nenhum mesmo. Agora, muito menos nos Estados Unidos. Muito menos começando pelos Estados Unidos. Olha, eu acho que esse negócio aí está muito mal contado. Então, eu gostaria de sugerir para as testemunhas de Jeová. Deixa o Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jeremias, Isaías, Salomão. Deixa esse pessoal lá em Israel mesmo. Não traz esse pessoal para os Estados Unidos, não. É muito complicado. Não, é muito complicado. Deixa esse pessoal quietinho no canto deles, tá? Fica tranquilo, tá? Desculpa as brincadeiras aqui, meus irmãos. Isso aqui é uma brincadeira que eu estou fazendo. É porque é para mostrar, é para descontrair um pouquinho e mostrar para essas testemunhas de Jeová que essa história de paraíso deles, isso aí é um conto da carochinha.